Antes de tudo, em nome do Podemos, queremos apresentar a nossa maior preocupação com a onda de assassinatos que decorre ao longo do país, particularmente em Cabo Delgado, nos últimos dias. Repudiamos estes assassinatos que continuam e queremos apelar às forças de defesa e segurança, efetivamente, para garantir, digamos, a estabilidade e a paz dos moçambicanos. Estes assassinatos não estão a acontecer apenas em Cabo Delgado, como também se fala em todas as províncias. Temos informações, portanto, de permanência dos nossos membros, dos assassinatos que vão decorrendo em suas residências e em muitos outros sítios que não têm esclarecimento até aqui, e isso nos preocupa bastante. Portanto, este é um dos aspectos que gostaríamos de iniciar nesta entrevista, aliás, nesta conferência de imprensa. Outro aspecto importante que nós cá viemos falar é o assunto, portanto, da tomada de posse dos membros do Podemos, os deputados do Podemos. Como dissemos a última vez, o acórdão do Conselho Constitucional é irrecorrível nos termos da lei em Moçambique. E nós já vinhamos fazendo um grande trabalho de protesto, de manifestações, para que a verdade eleitoral viesse ao de cima. Mas mesmo depois daquelas manifestações que, de alguma forma, paralisaram alguns pontos do país, o Conselho Constitucional validou as eleições nos moldes que todos nós já sabemos. Estando nós, o Partido Podemos, dentro da nossa cultura político-partidária, dissemos que vamos continuar, ainda que não reconheçamos os resultados, mas vamos continuar a fazer um trabalho político, um trabalho diplomático e um trabalho, digamos, judicial, onde é necessário. Não é? E os membros que nós temos, aqueles que efetivamente foram legitimamente votados pelo povo, porque, como dissemos no passado, eu repito, o Podemos não está a controlar as instituições que administram o processo eleitoral, por conseguinte não podia roubar algum voto. Então os nossos membros foram os legitimamente eleitos e eles devem sim tomar posse para respeitar efetivamente o mandato do povo moçambicano. Isto dissemos e reiteramos. Mas, sobretudo, porque esta irrecorribilidade dos acordos do Conselho Constitucional nos coloca numa outra etapa. Portanto, uma outra etapa em que temos que começar a pensar nos préstimos que temos de dar ao povo moçambicano enquanto deputados, enquanto candidatos, passando para deputados eleitos, nos termos da Constituição da República de Moçambique. Não é? Não quer dizer que a nossa guerra, a nossa luta, digamos, pela democracia e pela verdade eleitoral vai parar. Não vai parar, vamos continuar assim, mas noutros moldes, no Parlamento, onde temos que discutir claramente os assuntos praticamente do povo. É por isso que o Podemos optou por esta linha que achamos que é importante de dialogar, ainda que os resultados foram, portanto, validados e proclamados, não é? Nós temos ainda uma porta em que continuamos a discutir com os partidos políticos, com assentos parlamentares e não só, e incluindo, portanto, com o governo de Moçambique, por forma que haja alguma reforma dos aspectos importantes que levantaram problema neste país, portanto, ao longo dos anos. Sabemos, ou temos expectativa de que esta iniciativa, como aconteceu nos outros momentos, também vai poder prevalecer este ano, esta vez. Mas o outro aspecto, se calhar, que nos leva a tomar posse, não só porque era o objetivo, portanto, concorrer às eleições e ter deputados que tomam posse, porque as nossas eleições, desde 94, foram sempre reclamadas. Nós não tivemos eleições algumas em que não houve protestos de fraude eleitoral. E mesmo com as reclamações que nós tivemos, em todas as eleições que nós tivemos, os deputados eleitos sempre tomaram posse. É verdade ou não é? Sempre tomaram posse, não é? Incluindo o Venâncio Mondlane. O Venâncio Mondlane também tomou posse nas últimas eleições, que foram tidas também como fraudulentas. Portanto, não seria desta vez o Podemos que não ia tomar a posse, mas com consciência de que dentro vamos ter que lutar, vamos ter que trabalhar para
alcançar aquilo que julgamos que é importante. O outro aspecto que devia falar. O outro aspecto que devia falar qual é? Nós temos perguntas, se for para fazer, podemos fazer. Sim, podem. Primeiro, acho que o mais importante a esta altura é perceber se a aliança que existe entre o Podemos e o Venâncio Mondlane continua e também perceber se o Presidente, como quem representa o Podemos, estará amanhã a receber, supostamente, se ele cá vier, o candidato que... Olha, dizer aqui claramente que em termos de objetivos de governação, em termos de valores de governação, nós estamos, digamos, juntos com o Venâncio Mondlane. Eu repito, em termos de objetivos e visão de governação, estamos juntos. Mas nós divergimos efetivamente em estratégia de luta. Isto deve ser claro. Enquanto o Venâncio acha que efetivamente, continuando se calhar com os protestos nos moldes em que vivemos no passado, é a melhor via para se alcançar a verdade eleitoral, nós entendemos que há outros mecanismos, como este que estava a referir, depois da validação dos resultados, procurar encontrar diálogo, concertação. Portanto, aí é a nossa diferença. Portanto, esta diferença de facto existe. Não vou esconder isso, porque de facto existe essa diferença e por vezes pode parecer como, digamos, alguma cisão, mas não é. O acordo coligatório entre o Podemos e o Venâncio Mondlane ainda está em vigor e no âmbito deste acordo, o Venâncio Mondlane divulgou uma carta pública ontem em que questiona essencialmente se alguns pontos deste acordo ainda vão ser cumpridos. No articulado 7, os pontos dizem respeito ao direito de Venâncio Mondlane de indicar quadros para cargos públicos como a Comissão Nacional de Eleições e o Conselho Constitucional, o direito de indicar 50% dos trabalhadores da bancada do Podemos na Assembleia da República, inclusive os assessores, e também o direito de Venâncio Mondlane de receber 5% dos valores anuais a serem recebidos pelo Podemos, como o segundo partido mais votado. Não, nós somos muito fiéis aos nossos compromissos. Não vejo razão alguma para que os direitos... Eu não sei porque que ele questiona. Não sei porque ele questiona, porque aquilo que está no acordo nós temos que cumprir. Nós não podemos ser praticamente um partido que aspira a chegar ao governo e governar o país e que depois quebra os acordos pelo caminho. Os acordos, este acordo com o Venâncio Mondlane, nos termos em que está a colocar, nós vamos cumprir sim, vamos cumprir. Mesmo que houvesse alguma cisão do acordo. Mas esses direitos e adquiridos devem ser cumpridos. Nós vamos cumprir sim. Nós vamos cumprir sim. Agora, há uma questão, porque o Venâncio Mondlane sabe muito bem que este acordo tem uma cláusula de confidencialidade, não é? Foi também a pedido dele e nós mantivemos assim. É verdade, nos interrogamos quando se coloca este acordo ao público. Não sei se estão a perceber. Quando se questiona aspectos do acordo ao público, quer dizer, então estás a convidar o público a ter conhecimento deste acordo. Portanto, isto pensamos nós que é uma violação do próprio acordo. Mas esses termos são do acordo? Esses termos são do acordo, sim. Esses termos são do acordo. E se é confidencial, então devia dirigir exatamente com quem assinou. E devo dizer aqui que o acordo não é com outra pessoa, é com o Podemos e o Venâncio, na pessoa do Venâncio como tal. Portanto, havendo alguma questão a esclarecer, não há nenhuma outra pessoa que represente o Venâncio que eu saiba que tenha uma procuração que fale do acordo em nome do Venâncio. Não é? É apenas ele que deve tratar esse acordo com o Podemos. Eu posso mandar outras pessoas, porque o acordo é do partido, mas no lado dele é dele só. Portanto, qualquer coisa que quiser tratar do acordo e do acordo tem que estar, de facto, dirigir-se a nós. Porque nós continuamos a respeitar este ponto de confidencialidade. Mas a partir do momento em que ele disse